Olá, muito bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Jornal da Mix, na nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado, ao governo do estado, que a gente tem feito aqui, né, para trazer à luz a democracia aqui através da Mix e para que você tenha cada vez mais conhecimento dos candidatos que estão por aí. Hoje nós vamos entrevistar Márcio Tadeu Anha de Lemos. É um policial militar, piloto de helicóptero, político brasileiro e conhecido como Coronel Tadeu. Pois é, tá aqui junto com a gente na Mix. É um prazer, Coronel Tadeu, visitando aqui a cidade de Presidente Prudente. Mais uma Seja vez, bem-vindo, obrigado, né? Elvis, obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço. É uma satisfação muito grande estar aqui para uma entrevista com vocês. Coronel Tadeu, você entrou na política nessa onda do Bolsonaro em 2018, né? Foi a sua candidatura e eleição de primeira. O que o senhor encontrou na política que o senhor viu de bom e viu de ruim? Eu entrei na política, na verdade, com 19 anos de idade, há muitos anos atrás, na época, para ajudar um candidato na campanha de 1986. Eu gosto de política, sempre gostei, e de 86 para cá eu participei de todas as campanhas eleitorais, sem exceção, de 2 em 2 anos. Sempre ajudando, na época, um policial militar, né? E sempre encontrei um policial militar que fosse alinhado com as minhas ideias para poder saindo para a rua, para poder ajudar a pedir votos para esse candidato ser eleito. Em 86 nós não tínhamos nenhum representante na corporação. Naquele ano elegemos 2 na época. 2 representantes e colocamos na Assembleia Legislativa. Como candidato, eu nunca fui candidato. A não ser em 2018, a convite do nosso finado e amigo, irmão, Major Olímpio, que na época me convidou para ser candidato a deputado estadual e ele já era deputado federal. E no meio do caminho ele resolveu mudar, resolveu ser candidato a senador e disse para mim, você vai ser candidato a deputado federal. Eu disse, ótimo, sem problema nenhum. Para quem não vai ganhar, qualquer coisa serve, estadual ou federal. E para minha surpresa, eu acabei tendo 98.373 votos, quase 10 mil votos aqui na região. Nessa região, querida, de Presidente Prudente, mais 52 municípios do Pontal. Temos aqui, você começa a contar que a região, eu costumo contar a região 18, né? 18 por conta do DDD. Em todos os municípios que o DDD é 18, somados os votos, eu tive quase 10 mil votos. Então, hoje, praticamente me tornei um filho da terra, ou pelo menos aquele filho meio postiço, meio adotado, né? E hoje até sou cidadão prudentino. Então, olha que maravilha. Essa é resumidamente a minha história na política. Bom, praticamente 10% dos votos que você teve aqui na região, obviamente você foi cobrado para trabalhar aqui pela região nesses 3 anos e meio. Fui cobrado, não tenho a menor dúvida. Eu sou cobrado o tempo todo. Martinópolis, Rancharia, Presidente Venceslau, Epitácio, Rosana, para tudo quanto é lado vem cobrança. Mas eu falo para você, eu conheço conheço todos os prefeitos aqui da região, converso muito com eles, tenho um telefone de quase todos eles, alguns aqui eu falo de cabeça de forma bem tranquila. E tenho trazido recursos para cá. Foram diversas ações minhas com emendas parlamentares, e não só emendas parlamentares, como recursos também que a gente teve que buscar, por exemplo, na época do Covid. Logo começou o Covid, imagina como é que estava aqui o hospital aqui em Prudente. Aí, logo de cara, consegui colocar R$ 1 milhão aqui na prefeitura, que destinou, se eu não me engano, para... Para o Hospital de Esperança. Não foi para o Hospital de Esperança, não. Ou não sei se foi para o HE, ou a HR, Santa Casa ou a o Santa HE? Casa. Foi um dos dois, mas foi R$ 1 milhão logo de cara. E aí, o governo veio fazendo mais aportes de recurso por conta dessa pandemia que nós Mas tivemos. teve um dinheiro voltado para o Hospital da Esperança também? Aí, sim. Para o Hospital Esperança, inicialmente foi uma emenda de 300 ou 400 mil reais, eu não lembro, que foi logo de cara a primeira iniciativa que eu tive. E agora, recentemente, foi 937 mil, quase R$ 1 milhão para o Hospital Esperança. Então, eu já deixei uma boa contribuição, mas eu tenho uma conta com eles. Porque eu lembro que quando o presidente Bolsonaro esteve aqui para credenciar o hospital, o prefeito Ed Thomas, aliás, um abraço para o Ed Thomas, um abraço grande, ele no discurso dele, na fala dele, ele falava, olha, o hospital hoje, que isso foi em julho de 2021, ele falou, hoje o hospital precisa de R$ 9 milhões para comprar equipamentos de todas as ordens para poder operar
na sua totalidade. Eu guardei aquela conta, naquela época acho que tinham 14 deputados estaduais e federais acompanhando aquele evento. Teve uma promessa lá de 1 milhão, acho que Exatamente. o presidente falou, quem pode destinar 1 milhão aqui? Eu levantei e os outros também levantaram. Eu cumpri minha parte. Aí foi onde veio esse 1 milhão de reais aí. Nesses 937 mil que veio, já foi empenhado e, inclusive, já tive a notícia de que já apresentaram as propostas de compra de materiais, já vão ampliar e vão comprar estativas, camas hospitalares, né? Já vão conseguir abrir mais leitos ali, deixar mais leitos à disposição da população. Muito bem, nós estamos conversando, para quem está acompanhando pelo rádio, com o Coronel Tadeu, deputado federal e candidato também à reeleição, numa visita que ele está fazendo aqui em Presidente Prudente. Bom, lá, Coronel, vamos falar sobre segurança pública, que é a sua área de maior atuação. Estava dando uma olhada nos jornais, antes de me preparando para essa entrevista, e vi que o senhor é suplente na Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. E estava pretendendo convocar o Marcos Valério, aquele rapaz que cuidava da mídia do PT lá, por conta de uma alegação na sua delação premiada de que havia uma participação do PT com uma organização criminosa. Como é que ficou isso aí? Bom, eu já estou convencido dessa ligação do Partido dos Trabalhadores com o PCC, em que pese haja alguma até restrição hoje para se falar nesse assunto, e conheço bem essa história do Celso Daniel, que aconteceu em janeiro de 2002, mais precisamente no dia 17 ou 18, que o Celso Daniel foi encontrado morto lá na cidade de Juquitiba, e o corpo com sinais de tortura. E aí, quando você vai estudar essa história, sabe muito bem, o Celso Daniel era petista e ele descobriu um esquema que ele não compactuava, um esquema de repasse de propina em cima do transporte público, dos contratos com o transporte público na cidade de Santo André, onde ele era prefeito. Descobriu que esse dinheiro ia para o PT para financiar a campanha política de políticos do PT, exclusivamente do PT. E ele, inconformado, ele montou todo esse dossiê e iria conversar, acredito eu, com a cúpula do PT, ou iria divulgar isso daí. O que aconteceu foi que ele estava jantando no Rubaiá, um restaurante lá em São Paulo, junto com o Sombra, que é um empresário dono dessas empresas de transporte coletivo, e ao sair do restaurante eles foram abordados por 3 veículos e foi somente o Celso Daniel retirado. Em princípio, um caso de sequestro. Em 2002, muito raro, mas vamos acreditar, porque o sequestro hoje não é mais o crime da moda, em 2002 também não era. Mas vamos acreditar que fosse um caso de sequestro, né? E simplesmente 3 dias depois, o corpo dele é encontrado lá na cidade de Juquitiba. Não pediram resgate, ele com sinais de tortura e morto a tiros. Então a gente sabe que não era sequestro, foi uma queima de arquivo. Quem mandou queimar esse arquivo? A quem interessava isso? Até hoje ninguém tem nenhum resultado uma investigação disso, né? mal feita que foi feita para chegar a lugar nenhum. Essa investigação, inclusive, ela iniciou em Taboão da Serra, cujo delegado era o filho do ex-senador Romeu Tuma, que é o Romeu Tuma Júnior. Depois tiraram o inquérito dele, jogaram num outro departamento para se fazer um relatório, e lá deram uma maquiada, encerraram, dizendo que era um caso de sequestro. Não foi sequestro. A gente sabe muito bem, eu sou policial, trabalhei muito tempo nessa área de segurança pessoal, trabalhei com muitos casos de sequestro, a gente sabe muito bem que não é isso. Ali foi queima de arquivo mesmo. E, curiosamente, aí veio você vai levantando as histórias todas, né? Mataram o policial que conseguiu falar com um dos sequestradores antes do assassinato do Celso Daniel, que foi um preso que estava no CDP de Guarulhos. Foi inédito isso, também foi em 2002. Um helicóptero fez o resgate desse preso nesse presídio. Né? Sequestraram o piloto lá no Campo de Marte, botaram ele para voar em direção ao presídio, pousaram no presídio de uma forma inédita. Os seguranças até não acreditaram. Falei, o que está acontecendo? Né? Nunca vimos isso, um helicóptero. O helicóptero pousou, ele entrou, o helicóptero saiu, e eu não tenho certeza, mas acho que nenhum tiro foi dado nesse helicóptero pelos seguranças do presídio. E ele foi resgatado. E ele, acho que seria o mentor ou cabeça da equipe que foi lá sequestrar o Celso Daniel.
Então, esse policial foi morto porque ele tinha informações do... Ele era tipo um ganso ali, né? Ele conversava com o bandido e fazia o jogo da polícia. Esse policial foi morto, o garçom foi morto dentro de casa. O amigo do garçom que viu o garçom ser morto também foi morto. Parece queima de arquivo. Queima de arquivo. Aí veio uma sequência de 6, 7 assassinatos aí. E essa história nunca ficou muito bem contada. Aí, 3 anos depois, em 2005... Não, já que não foi bem contada, vamos contar essa história direita. Reabriram o inquérito de novo. Aí nomearam quem para conduzir novamente essas investigações? A delegada Elizabeth Sato, que é casada com uma pessoa que é sobrinho do Lula. Aí você começa a ver, né? Tem muito dedo do PT nessa história toda. E o Marcos Valério, ele fala... Não digo que claramente, mas ele insinua com todas as letras que foi queima de arquivo e quem mandou matar foi o próprio PT. Então, o PT Deputado, mas não tem essa coisa do cara que está ali preso no sufoco, na delação, que é colocar alguma coisa no ar também ou não? Ele já não tem mais o que... Ele já não está mais no sufoco. Ele falou isso agora. Não foi lá atrás. Ele já não está no sufoco, ele já cumpriu a pena dele. O que ele fez de errado, ele já praticamente pagou. Eu não sei exatamente o tamanho da pena dele, mas agora ele tem toda a tranquilidade. Já faz muito tempo que ele está na cadeia. Já há muito tempo. Marcos Valério foi preso, se eu não me engano, em 2005 ou 2006. Foi um dos primeiros, porque ele operava um mensalão, ele que fazia todo o caixa 2, para pagar os políticos lá dentro, fazer a compra de voto dentro da Câmara dos Deputados. Então ele já não tem mais, a conta dele já está paga. Ele não tem mais esse sufoco. E aí os deputados... Né? Nós todos ali capitaneados pelo Eduardo Bolsonaro, deputado federal aqui por São Paulo também, fomos capitaneados, vamos fazer a convocação. O senhor acredita que ele vai ser chamado? Não, ele foi chamado. Já foi chamado, só que ele não é obrigado, nós não estamos com a CPI, então nós não temos a obrigatoriedade de trazer. Ele não tem a obrigação de vir, e ele não veio. Ele falou, eu não vou. E aí nós gostamos. Agora estamos tentando a assinatura para a CPI. Ok. Se conseguir assinatura para a CPI, aí não tem mais convite. Aí ele é obrigado. Aí é óbvio. Bom, antes da gente encerrar esse bloco aqui, eu preciso fazer um corte aqui. Sabe aqueles cortes para as redes sociais que chamam atenção? Eu separei aqui uma que eu vi, inclusive, no Wikipédia, uma situação envolvendo o senhor em 2019, quando o senhor quebrou uma charge do cartunista Carlos Latuf, que acusava parte do corpo policial de genocídio à população negra. E eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho desse assunto aqui. Como é que foi essa situação? Então vamos explicar bem, Edson. Acusava quem? Acusava a polícia. Isso não é uma charge, isso é uma ofensa. Charge é quando você olha um desenho e você vê graça naquilo. Agora, aquele desenho era uma ofensa aos policiais militares. Porque lá a figura é declaradamente... Estava depreciando. A foto de um policial, né, executando uma pessoa. Era um sujeito negro no chão, com sangue, com o policial caracterizado com boina, braçal e com a arma saindo fumaça do cano, com cartuchos jogados ao lado e com uma bandeira do Brasil. Então, essa charge... Ela por si só já é uma ofensa. O texto do quadro é pior ainda. Ali falava claramente que a polícia militar é genocida de pessoas negras. E eu não aceito ofensa como uma instituição que faz tanto pelo Brasil. São 600 mil policiais militares, mais os policiais civis, mais os policiais penais, mais os guardas municipais. São profissionais de segurança que o que dá a entender é que eles saem de casa com apetite para poder matar pessoas negras. E desde quando o policial escolhe alguém para matar? Aliás, eu sempre falo, quem escolhe é o bandido. Ou ele vem preso ou ele vem morto. Porque se ele enfrentar a polícia, ele vai morrer. Nós somos mais preparados. Nós estamos prontos tanto para algemar ele como para matar ele. Depende da ofensa que ele fizer para a gente. Isso é muito simples. E ali ficou caracterizado uma ofensa. E inicialmente, nesse dia... Eu não ia quebrar o quadro, eu ia somente retirar o quadro e fui impedido de tirar o quadro, que eu ia levar exatamente na presidência da Câmara. Na época, o presidente era o deputado Rodrigo Maia, e fui impedido. E aí, já que eu fui impedido, falei, então vamos resolver o problema agora. E aí, acabei com aquela ofensa ali. Muito bem. Olha, nós estamos conversando com o Coronel Tadeu, deputado federal. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar sobre as suas propostas
para esse novo mandato, caso ele seja eleito. E vamos conversar um pouquinho mais aqui na Mix. Voltamos já. Muito bem, já estamos de volta aqui no Jornal da Mix, hoje com o Coronel Tadeu. O Coronel Tadeu foi muito importante aqui para a Mix FM, que era a antiga Rádio Paulista, né, para a Mix FM, na ajuda para colocar a Mix no ar nessa migração. A gente sabe que em Brasília, para andar alguns projetos, precisa realmente de ajuda, e ele nos ajudou bastante. Ajudando a gente, ajudou a região, ajudou eu preciso fazer esse agradecimento aqui público, em nome de toda a diretoria aqui da Mix. Coronel, eu tenho certeza que não foi só a Mix que o senhor ajudou, não. Vamos falar do trabalho em nível nacional, o que o senhor fez que a gente possa chamar de destaque nesse tempo? É muita coisa, eu disse. Não, mas não tem aquele orgulho, assim, dizer, não, isso aqui eu consegui fazer. Olha, eu vou citar esses quase R$1 milhão aqui para o Hospital de Esperança, aqui de Presidente Prudente, eu acho muito bacana. Eu vou falar assim de uma coisa da região. Santa Casa de Presidente Venceslau. A Santa Casa, eu ajudei também no primeiro ano, ajudei no segundo ano. E aí o Major Olímpio faleceu. Nosso senador, o senador aqui da região. E ele tinha um compromisso com a Santa Casa, que era promover uma expansão para justamente aumentar o número de atendimento, para fazer um espaço para a hemodiálise de pacientes da região. E tudo isso, na época, iria custar R$2 milhões. E o Major Olímpio faleceu e o sucessor dele, no caso o primeiro suplente, não quis honrar esse compromisso. Então eu fui lá e falei para a Suzy, a administradora, a diretora administrativa lá da Santa Casa, não, eu vou honrar isso daí. E é claro que o preço de construção civil subiu absurdamente. Então os 2 milhões viraram 3 milhões e 600. E o que nós vamos fazer na Santa Casa de Venceslau? Nós vamos fazer mais, se eu não me engano, mais um andar enorme lá no prédio. A gente deve fazer uma passarela para unir o outro lado da rua lá de Venceslau. E ali a gente vai transformar, vai equipar a Santa Casa de Venceslau para ser inclusive um hospital, escola com residência médica. Ou seja, nós vamos trazer especialidades, não é clínico geral, é especialidades. Provavelmente cardiologia, de repente a ginecologia, obstetrícia, endocrinologia, provavelmente virão aquelas ortopedia, aquelas especialidades mais comuns dos hospitais. Então a gente vai fazer alta complexidade lá na Santa Casa, fazendo um convênio com a Faculdade de Medicina de Dracena. Pelo menos esse é o nosso projeto. E essa clínica de hemodiálise, esse é um troço muito interessante, porque hoje, onde é que se faz hemodiálise ali? Os municípios de Epitácio, Piquerubi, Caiuá, Santo Anastácio, propriamente Venceslau, tem que vir para Prudente para fazer. Essas ações da pandemia que alguns governadores fizeram, esse fica em casa também, é exagerado, né? Que você abria o supermercado, já falei isso aqui, até acho que perdi um contrato por conta disso. Abria o supermercado, fechava a concessionária. O supermercado entra 1.000 pessoas por dia, a concessionária entra 5 pessoas por dia. Isso era burrice ou você acredita numa conspiração? Assim? Conspiração. Não tem nada de burrice, não. Você vai falar que esses caras são burros? Vai falar que Rodrigo Garcia é burro, o Dória é burro, Davi Uip é burro? Esse sujeito, esses 3 enganadores aí, o Davi Uip, por exemplo, né, meteu o pau aí naquele tal remédio que a gente não pode falar o nome, mas ele mesmo fez uma receita para aplicar nele. O Dória é burro? Não é de jeito nenhum, cara. É um esperto, é um safado mesmo. Ele fez para prejudicar, ele esqueceu de olhar o povo, queria prejudicar o presidente Bolsonaro. E aí fez o que fez aí, o povo sofrendo. E eu vou te dar um exemplo. Você falou aqui da concessionária com o mercado, né? Muito bem. Lá em São Paulo nós temos um shopping, qualquer um deles, mas esse eu gravei a estatística. No mês entram dos 2 milhões de pessoas nesse shopping. É muita gente.
Você divide 2 milhões por 30 dias, aí você vai ver que por dia entram ali na base de aproximadamente 70, 60 mil pessoas. É muita gente, mas entra em horário espalhado. Eles estão é circulante. Então ali Aí no metrô entram quantas pessoas? Agora, o metrô, olha o que eles fizeram. Ao invés de aumentar o número de vagões das composições dos trens, ou colocar mais trens disponíveis para distanciar as pessoas, eles fizeram o contrário. Fizeram com trem, com metrô e com ônibus. Diminuíram. O povo que já ia feito sardinha dentro de uma lata trabalhar, ficou insuportável. Agora, lembre-se que como é que explodiu a primeira onda? Foi justamente nessas ações entre governo do Estado de São Paulo e Prefeitura do Estado de São Paulo. Todo mundo ali amontoado naquelas composições, todo mundo passando Covid um para o outro, e essas pessoas, no final de semana, vinham para o interior. Então, você pode olhar que a doença, se você fizer um mapa de como o Covid andou, estava só em São Paulo e depois, rapidamente, em coisa de 15, 20 dias, ele se alastrou e chegou no estado inteiro com uma velocidade incrível. Porque quem trabalha na capital, no final de semana, vai visitar os seus parentes no interior ou mora no interior. Aí não tem jeito, aí o vírus andou. Se você distancia as pessoas, não teríamos tido esse problema. Ok, a gente está encerrando aqui com o Coronel Tadeu. Muito obrigado por vir aqui na Mix mais uma vez. Vou deixar aqui um minutinho para as suas palavras e esteja sempre aí lutando pela região que a gente precisa, viu? Tá ótimo. Agora, como um cidadão prudentino que sou, agradeço até demais o título concedido por iniciativa do vereador Mauro Neves e votado por todos os vereadores. Quero deixar um abraço para Presidente Prudente, para toda a região, agradecer esse espaço que você nos concede para poder explicar algumas coisas e desejo muito sucesso para a rádio, que vocês possam crescer muito em audiência. Muito bem, é isso aí, gente. Muito obrigado. Amanhã nós voltamos com os comentários de Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. Os comentários políticos estarão de volta amanhã. E qualquer dia desses nós voltamos com mais uma entrevista aqui na programação. Sempre às quartas-feiras a gente traz essas entrevistas que eu acho que é muito importante para vocês. Grande abraço, a gente se fala.